Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Criada na década de 60, a TFP, Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, é uma organização de inspiração católica tradicionalista, baseada em combater ideias consideradas de perfil socialista e comunista. A organização tomou notoriedade pela atuação constante contra reformas políticas e pautas moralizadoras, como, por exemplo, o divórcio e o aborto. Hoje no Religare, eu recebo o historiador Vitor Almeida Gama. Nós vamos conversar sobre tradicionalismo católico. Vitor, seja bem-vindo ao Religare. Muito obrigado pelo convite. Sim, uma alegria receber você aqui. Você já está seguindo o Religare no YouTube? Procure por Religare Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal e marque no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Acompanhe e compartilhe o Religare. Vitor, o que é a TFP? Bom, a TFP é uma organização de inspiração católica, mas uma organização civil, fundada em 1960 por Plínio Corrêa de Oliveira, um intelectual católico, que começa a sua atuação ainda na década de 30, e este grupo que vem a ser a TFP em 1960, na verdade tem origem também na década de 30. Portanto, a TFP é uma evolução de um grupo menor, primitivo, que surge da ação católica, dos movimentos da ação católica na década de 30. Ah, sim, quer dizer, então o começo está lá no início do século XX. Sim, o começo está no início do século XX, né? Então, é um movimento que mantém mais ou menos a mesma linha de pensamento até a fundação oficial, né, jurídica da TFP em 1960, que a partir dali ela toma um novo formato, né? Então ela passa a ser realmente uma organização estruturada como a gente conhece, né? Quer dizer, provavelmente quem tem um pouco mais de idade deve se lembrar da associação, das campanhas públicas que ela desenvolveu ao longo de tantos anos, 40 anos. E então, este formato ela assume a partir da década de 1960. Como eu contei para você, eu me lembro de uma dessas campanhas criança lá em Juiz de Fora, né? E então eles passando, né, o estandarte, a campanha religiosa, distribuição de folhetos com imagem de Nossa Senhora de Fátima. Bom, como você disse, eu sou uma das pessoas que se lembra das campanhas da TFP. Bom, esses primeiros 20 anos aí, de 60 a 80, foram anos de consolidação da organização? Foram anos não só da consolidação do movimento, né, mas também de uma expansão muito grande, uma expansão não só interna no Brasil, mas também uma expansão para o exterior, né? Então, a partir de 1962, portanto, 2 anos depois da fundação da TFP, ela começa a se expandir pela América Latina, né? Em 1967 se funda os 2 primeiros núcleos da TFP fora do Brasil, na Argentina e no Chile, e a partir daí ela chega a alcançar 28 países até o momento da morte do fundador, em 1995, né? Então, assim, e nesse período é o período onde ela ganha mais repercussão, onde ela tem um pouco mais de presença no cenário político do Brasil, né? Com as campanhas contra a reforma agrária, né? Como você mencionou, com as campanhas religiosas também, né? Campanha contra o divórcio, contra o aborto, também. Isso marcava bem o grupo, né? Exatamente, né? Uma campanha grande contra o divórcio em 1975, que a TFP promoveu. Portanto, isso fez com que ela ganhasse um espaço bastante grande, assim, né? nas mídias, Sim. etc. Bom, você mencionou o fundador. Quem é o fundador da TFP? Bom, o fundador da TFP é Plínio Corrêa de Oliveira, um intelectual católico que, como eu disse, ele iniciou a atuação dele, né, na década de 30. Né? O Plínio estudava na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e ali ele começou a sua atuação de militante, né, ali no movimento que ele mesmo funda, que é a Ação Universitária Católica, né? E antes disso, ele havia sido congregado mariano, né? Uma confraria católica que naquele momento ali era bem pujante, bastante movimentada, tinha muitos membros, né? No Colégio São Luís, dos jesuítas em São Paulo. Depois ele passa a ser congregado da paróquia de Santa Cecília, também em São Paulo, onde ele assume uma certa liderança. E ali, naquele momento, ela chegou a ter mais ou menos uns 150 membros, né? Portanto, ele liderava um movimento bastante grande, né? Qual foi o auge do trabalho do Plínio?
O auge do trabalho dele é exatamente esse período que compreende a década de 60 e 70, né? Ele publica um livro contra a reforma agrária em 1960, exatamente 1960, né? Que é exatamente o que cria um pouco um clima para o que vai vir a ser depois, né, o golpe civil-militar em 64. Né? Isso tudo é impulsionado por este livro, né, que causa um debate muito grande, né? Então, ali é exatamente o auge, né? Década de 60 a 80, que coincide exatamente com o período das campanhas contra a reforma agrária. Às vésperas do golpe, em 64, houve uma marcha da família. Ele teve participação? A TFP, enquanto instituição, não teve participação na marcha, né? Ela teve uma participação... assim, os membros individualmente tiveram que ter a liberdade de participar, mas ela, enquanto associação, não. Não exerceu liderança. Sim. Bom, dá mais ou menos para a gente sintetizar quais são as principais bandeiras da TFP, então. Sim, o Plínio escolheu essa trilogia que compõe o nome da entidade exatamente porque ele acredita que aqueles ali são os valores que, para ele, sintetizam assim, o que ele chama de civilização cristã, né? Que é mais ou menos uma espécie de herança da Idade Média cristã. Então, ele acredita que a propriedade, né, a tradição, e a tradição aqui é entendida no sentido de um acúmulo de experiências comuns assim da sociedade, né? E a tradição, a família e a propriedade são esses três elementos que para ele sintetizam o que seria essa Idade Média cristã, né? E que ele tenta resgatar. Ele chama o período onde ele vivia, né? O século XX, como as ruínas da cristandade, né? Então ele tenta resgatar, né, para essas ruínas da cristandade aquilo que foi a cristandade medieval, né? Sei. Bom, do ponto de vista internacional, a TFP tem participação também no debate do Vaticano II, da recepção do concílio, não é? Como que é a relação dessa organização com inclusive outros movimentos, outras organizações? Como é que o que você poderia nos ajudar, né, a compreender sobre isso? Bom, a TFP, embora ela seja uma associação civil, né, de inspiração católica, ela tem assim, um elemento, uma característica bastante marcante, que internamente ela é uma entidade profundamente religiosa, né? E eu acho que isso é importante a gente ressaltar. Normalmente ela é sempre analisada, examinada como uma associação civil que luta contra a reforma agrária, mas todo o imaginário da TFP é formado a partir dessa experiência religiosa dela, né? Então eu acho que isso é bastante fundamental de entender. E em primeiro lugar, assim, se manifesta esse apelo religioso da TFP no concílio, quando ela atua ali, né? Quer dizer, antes do Concílio Vaticano II, a atuação da TFP é meramente civil, atuava no campo político, mas com o anúncio do concílio, o Plínio Corrêa de Oliveira, então, ele leva alguns membros da TFP, eram 14, uma comitiva de 14 pessoas, para atuar nos bastidores do concílio. Ele foi como perito de um dos bispos, né, o bispo Antônio de Castro Maia, bispo de Campos dos Goytacazes, e ali tentou se coordenar toda a reação conservadora no concílio, né? Então, num primeiro momento, antes da fundação... constituíram um grupo, inclusive, não? Constituíram um grupo. Antes da fundação do Tietos Internationalis Patrum, né, que é esse grupo que congraçava ali os conservadores, os bispos conservadores, o Plínio tentou organizar esses bispos, mas ele viu que não conseguiria. Então, mais tarde, Dom Geraldo de Proença Sigor, um segundo bispo também, se pode chamar de discípulo do Plínio Corrêa de Oliveira, que era orientado por ele, sugere, então, a fundação do Tietos, né? Então, quer dizer, há uma tentativa dele ali de coordenar essa reação conservadora ali no concílio, né, por meio do Tietos, e aí este grupo da TFP acaba assessorando e trabalhando nos bastidores, né? Então, eles datilografavam o material, imprimiam, divulgavam, distribuíam livros para os bispos e promoveram também um abaixo-assinado bastante grande, pedindo a condenação do comunismo, né? Porque já que o concílio, né, se apresentava como uma proposta de responder às questões da modernidade,
para o Plínio, a grande questão da modernidade era o comunismo, então, naturalmente, era necessário pleitear essa condenação do comunismo, né? Então, sim, ele conseguiu promover com os bispos, por meio do Tietos, um abaixo-assinado pedindo a condenação. Mas o concílio não se manifestou? Não, acabou que não houve uma condenação do concílio, que na verdade não era bem a proposta do concílio, né? O próprio João XXIII, ao convocar o concílio, disse que a proposta não era fazer nenhuma condenação, né? Então, essa petição acabou sendo, enfim, deixada de lado. Sim. Bom, depois eu queria saber um pouco mais sobre a atuação do Dom Castro Maier nesse processo, mas vamos chamar o intervalo. No Religare de hoje eu recebo o historiador Vitor Almeida Gama. Nós estamos falando sobre tradicionalismo católico. Um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. O tema do programa de hoje é tradicionalismo católico. Nós estamos conversando aqui com o historiador Vitor Almeida Gama. E você é especialista, né, Vitor, nesse tema. Seu mestrado em Ciência da Religião na PUC trabalha essa temática do tradicionalismo católico. Exatamente. Trabalho exatamente o que nós tratávamos antes, que é da recepção do concílio por parte da TFP. Esse é o tema da sua pesquisa. O orientador é o Rodrigo Coppi Caldeira. Rodrigo Coppi Caldeira. Eu acho que a gente não pode deixar de falar, quando a gente fala em tradicionalismo católico, da figura emblemática que é de Dom Castro Maier, né? O que a gente pode falar sobre a figura, né, do bispo de Campos, né, da história que aconteceu em Campos, o que Campos representa para o tradicionalismo católico brasileiro, para a história do tradicionalismo católico brasileiro? Bom, Dom Antônio de Castro Maier, ele é um personagem que ele é importante não só para o tradicionalismo católico no Brasil, mas de modo geral, né? Porque é uma figura bastante importante, né? Participou das sagrações dos bispos tradicionalistas de 88, que, enfim, que repercutiu mundialmente. Sim. E durante muitos anos, da década de 40 até a década de 80, né? 40 anos, foram de convívio com Plínio Corrêa de Oliveira, né? Então, a partir do material pesquisado para a dissertação, que a gente consegue ali observar é que essa posição de Dom Antônio de Castro Maier de resistência ao Concílio Vaticano II, uma posição que ele leva para a sua diocese, que até a década de 80 é a única diocese no mundo onde ainda permanece com as disciplinas e a liturgia anteriores ao concílio, né? Que isso é uma herança, é uma influência do convívio com a TFP, do próprio Plínio Corrêa de Oliveira, né? Então, é uma pessoa profundamente influenciada por ele e que, a meu ver, assume as posições que assumiu em razão dessa amizade de 40 anos, né? E que tomou também no concílio, teve um papel bastante importante no Tietos Internationalis Patrum, né? Sobretudo. Sim. Vitor, e falando assim dos dias atuais, né? Qual que é a herança da TFP? Qual que é a situação da TFP hoje? Não é? Outros grupos que surgiram da TFP? Bom, a partir da morte do fundador da TFP, do líder da TFP, que era o Plínio Corrêa de Oliveira, a entidade ela se dividiu, né? Porque na TFP existiam dois tipos de governança, digamos assim, né? Uma estatutária e a outra carismática, né? A estatutária era exercida pelos fundadores da TFP, pelos membros do Conselho Nacional, e a carismática era exercida pelo atual Monsenhor João Escognamigo Cladias, né, fundador dos Arautos do Evangelho. Então, por uma disputa de lideranças ali após a morte do fundador, a entidade acaba, então, se dividindo, né? Então, há um processo judicial que é feito ali naquele momento, 1997, 2 anos depois da morte dele, e que, na segunda instância, deu ganho de causa àqueles que ficaram partidários do Monsenhor João Escognamigo Cladias, que na época ainda não era padre. E, com isso, os fundadores da TFP precisaram, então, criar uma nova associação, que é o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, que continua com os mesmos métodos de ação, o mesmo ideário da TFP, né?
E, de outro lado, o Monsenhor João Escornamil Cladias funda a Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima e que, posteriormente, migram esses membros para a Associação Internacional de Direito Pontifício Arautos do Evangelho, né? Sim. Então, a diferença entre as duas associações, entre o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e a Associação Arautos do Evangelho, basicamente, sim, de uma formação genérica, está exatamente na aceitação do concílio, né? Dos postulados do concílio, da liturgia pós-conciliar, né? Enfim, essa é a grande diferença, né? Que enquanto o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira permanece com as posições da TFP, o atual Monsenhor João Cladias, ele assume as posições do concílio. Considerando o debate também mais recente, por exemplo, agora no mês de outubro aconteceu o Sínodo dos Bispos sobre a questão da Amazônia, né? Houve por parte dos grupos tradicionalistas católicos uma reação bastante dura contra o Sínodo e contra o Papa. O que é que está por detrás desse embate? De fato, houve essa reação e aqui no Brasil uma reação que se pode dizer que capitaneada exatamente pelo Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, né? Que historicamente tem uma relação de tensão com a hierarquia da Igreja, né? Em 1985, a própria CNBB emitiu uma nota convidando os católicos a não ingressarem na TFP, exatamente por essa relação de tensão, de conflito com a hierarquia da Igreja aqui no Brasil. E o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, então, atualmente tem promovido uma campanha a respeito do Sínodo da Amazônia, com o objetivo de tentar levar a postura do IPCO, que está consignada, digamos assim, no livro do Plínio Corrêa de Oliveira de 1900. O IPCO é a sigla do Instituto. Isso, do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Então, assim, no livro do Plínio Corrêa de Oliveira, se não me engano, de 1974, que se chama Tribalismo Indígena, que na interpretação do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, o sínodo estaria trazendo à Igreja elementos, né, exteriores a ela, que não fazem parte da doutrina da Igreja e que seriam incorporações assim que o fundador da TFP já teria condenado nesse livro, o que ele chama de tribalismo, né? Então, assim, seria essa mescla de elementos, essa culturação, essa mescla de elementos indígenas com o catolicismo e depois também o fato de o sínodo estar levantando questões como, por exemplo, a possibilidade de padres casados na região amazônica, né, que são questões que para a TFP, para o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, para os discípulos do Plínio Corrêa de Oliveira, são já fechadas, né? Porque eles se apegam numa doutrina, uma teologia mais tradicional, numa teologia mais tridentina, digamos assim, né? Sei. Bom, mas no mesmo mês de outubro, falando de tradicionalismo católico, o Vaticano determina uma intervenção no Arautos do Evangelho, que é o outro grupo herdeiro aí da TFP. O que você nos diz sobre esse evento? Exatamente. Bom, essa intervenção ela é resultado de uma investigação prévia que foi feita em 2017 e que não bem conclui, mas tem uma nova etapa agora na intervenção, né? E essa investigação ela se iniciou a partir de denúncias de algumas práticas e doutrinas que seriam meio que escapariam assim a doutrina institucionalizada assim, do catolicismo. Então, isso acabou provocando uma visita apostólica em 2017. Uma visita apostólica significa dizer que o próprio Papa, né, está atento àquelas questões ali que foram levantadas e que foram denunciadas a ele, e isso é fruto também dessa relação de tensão a que eu me referi antes, né, em relação ao Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Essa relação de tensão com a hierarquia católica está presente também nos Arautos do Evangelho, né? Portanto, é um elemento que, digamos, que está no DNA dos discípulos do Plínio Corrêa de Oliveira, né? Essa tensão com a hierarquia católica. Então, foram vazadas algumas reuniões privadas da organização em 2017, onde se falava a respeito do Papa, né, do Papa Francisco, do Papa atual, e essas falas provocaram assim, um certo desconforto, né? Então, novamente, essa tensão se manifestou. Se reacendeu. E o resultado foi exatamente essa intervenção, né? O que significa dizer agora que a direção da organização, ela agora foi assumida
por um interventor, que é o cardeal Dom Raimundo Damasceno Nascimento. Sim, sim. O arcebispo emérito de Aparecida. De Aparecida. Sim, sim. Bom, do ponto de vista político, os tradicionalistas católicos têm se afinado também com esse movimento, não só nacional quanto internacional, né? Você identifica na sua pesquisa, né, algum tipo de afiliação, de campanha política mais explícita? Uma campanha política mais explícita... Por parte dos tradicionalistas em relação ao cenário político mesmo, da organização social brasileira? Eu acredito que é possível a gente identificar isso mais na França e aqui, assim, curiosamente, né? Eu acho que no panorama tradicionalista os outros lugares ficam meio apagados, essas relações políticas. Sim. Mas o movimento tradicionalista na França é inteiramente ligado com a extrema-direita francesa. Então, por exemplo, eu me lembro que há em Paris uma igreja que é uma igreja bastante assim, emblemática para os tradicionalistas, que é Saint-Nicolas de Chardonnay, e na porta dessa igreja se distribui nos domingos, assim se vende, né, os rapazes, assim, ao fim da missa, jornais da Action Française, que é o movimento monarquista de extrema-direita francesa, né? Então, ali sempre houve assim, essa relação, né, muito próxima entre essas organizações e o movimento tradicionalista, inclusive dos padres, né? Agora, já aqui no Brasil, eu acredito que essas relações assim, políticas são mais presentes exatamente no caso da TFP, né? Então, agora numa outra pesquisa que eu estou fazendo, foi possível identificar assim, uma rede de conexão, uma conexão realmente assim, conservadora que a TFP estabelece com outros movimentos aqui na América Latina, né? Portanto, não só aqui no Brasil, sim, com grupos mais ou menos alinhados ideologicamente com elas, né? Grupos católicos, conservadores, e não só isso, também nos Estados Unidos, com a nova direita americana. Então, assim, de fato, existe assim, essa conexão desses movimentos tradicionalistas com esses grupos. Sim. Né? O lastro que o pensamento tradicionalista católico tem, assim, um lastro mais popular. Porque, às vezes, eu me encontro com pessoas que repercutem essas teses. Não é? Você identifica um lastro popular para além dessas organizações? Sim, sim. Eu acredito que essas organizações, elas conseguem, inclusive, tocar, assim, ter uma penetração popular bastante grande, né? Muito embora parece muito que elas são distantes, né? Exatamente por serem organizações, né? E as pessoas estarem assim meio distanciadas porque são normalmente paroquianos ou são pessoas que vivem sua vida inteiramente assim distanciadas dessas realidades. Mas eu acho que o discurso deles acaba repercutindo para esse público também, porque eles se utilizam muito das redes sociais, se utilizam muito, enfim, das mídias. Isso acaba fazendo com que o discurso deles seja muito mais difundido, né? Sim. Vitor, muito obrigado por você ter vindo aqui, obrigado pelos seus esclarecimentos, né, sobre esse tema. Sucesso aí para a sua pesquisa. Um abraço para o seu orientador, professor Rodrigo Coppi. Obrigado. O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de graduação à distância, especialização, mestrado e doutorado em Ciências da Religião. Acesse a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial. Até lá!